Tem muitos países com tradições únicas e estranhas. Mas você provavelmente vai ficar surpreso em saber que em um dos países com mais loiras de olhos azuis do mundo, o corpo é visto com tanta naturalidade que em algumas praias e spas a roupa é opcional. E ainda tem uma moda surgindo que limita o uso de roupa íntima. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos viajar pela Suécia, terra natal de Alfred Nobel, o inventor que deu nome aos prêmios Nobel, um dos países mais ao norte, e também um dos mais fascinantes e bonitos do mundo. Um país com tradições tão surpreendentes como saunas onde mulheres vestidas apenas com linho atendiam os homens, num ato tão curativo quanto provocador, ou rituais curiosos como o Nattfrieri, onde casais jovens se deitavam juntos para se conhecerem melhor. A Suécia tem o maior hotel de gelo do mundo dentro de uma cidade que esteve prestes a ser engolida pela terra. É também o lugar onde se consome mais café no mundo e onde um rei fez uma experiência com 2 gêmeos com a intenção de proibi-lo. Uma região onde estar casado pode significar o mesmo que estar envenenado, onde os sábados se tornam o dia nacional para comer doces e o único país em que os cidadãos administram a conta oficial do Twitter do país. Além disso, embora seja um país bastante caro, é bom saber que existe uma forma de dormir de graça que você logo vai descobrir. Mas também é preciso saber que o alce é o animal mais perigoso do país e que é preciso prestar atenção aos sinais. Sinais que também indicam que a Suécia passou nos últimos anos de um dos países com maior qualidade de vida e segurança do planeta para um dos mais perigosos da Europa. Preste atenção e não perca este vídeo, porque garantimos que tudo nele vai te surpreender. Vamos começar. A Suécia, um país localizado na Península Escandinava do norte da Europa, faz fronteira a oeste e norte com a Noruega, a leste com a Finlândia e a sul com o Mar Báltico. Com uma superfície de aproximadamente 450 mil quilômetros quadrados, a Suécia é o terceiro maior país da União Europeia em termos de superfície terrestre. Mas apesar do tamanho enorme, a população é de apenas 10 milhões de habitantes, o que faz com que seja um dos países com a menor densidade populacional da Europa. Isso faz com que a Suécia tenha grandes áreas de natureza intocada e paisagens incríveis, o que contribui para a sua fama de um dos países mais bonitos da Europa. A baixa densidade populacional e a localização remota da Suécia certamente contribuíram para que, durante séculos, algumas das tradições mais fascinantes e, às vezes, controversas da humanidade fossem mantidas. Uma dessas tradições é o bundling, também conhecido em sueco como Nattfrieri, que sobreviveu na memória popular e talvez ainda seja praticado em algumas aldeias rurais. O bundling consistia em permitir que casais jovens, geralmente noivos ou namorados, compartilhassem a mesma cama para se conhecerem melhor antes de decidirem se casar. É claro que eles ficavam completamente vestidos ou enrolados em cobertores, para manter uma certa modéstia e respeitar as normas sociais da época. A ideia era oferecer um espaço íntimo para fortalecer o vínculo, sem chegar à consumação. Essa prática surgiu num contexto em que as oportunidades para os jovens passarem tempo a sós eram limitadas, especialmente em comunidades pequenas e dispersas. Assim, o bundling tornou-se um ritual socialmente aceito, que ajudava a avaliar a compatibilidade e o afeto mútuo antes de formalizar um compromisso matrimonial. Embora hoje seja uma tradição quase esquecida, há relatos de que em alguns cantos rurais da Suécia ainda se mantém esse costume, mais como curiosidade histórica do que como prática habitual. Os tempos mudaram, algo que também se observa em uma nova moda que provavelmente mudaria as regras do próprio bundling. Cada vez mais mulheres, especialmente jovens, optam por dispensar a roupa íntima tradicional, ou pelo menos usá-la de formas muito diferentes. Essa escolha responde a motivos que vão desde o conforto até uma filosofia pessoal de liberdade e naturalidade. Nesse contexto, muitas decidem não usar sutiã ou optam por estilos como tops esportivos ou peças que não marcam linhas visíveis. Essa moda é especialmente aceita neste país, já que sua cultura valoriza a conexão com o corpo sem tabus e promove o conforto como prioridade. Como você verá ao longo do vídeo,
A Suécia tem uma longa tradição de visão neutra e menos sexualizada do corpo. Por isso, a nudez em espaços como saunas ou certas praias é considerada algo natural e cotidiano. Nesse contexto, desde 2007, surgiu um novo movimento feminista conhecido como Bara Bröst, que pode ser traduzido como só seios, que promoveu o direito de tomar banho sem sutiã em piscinas públicas, conseguindo que Malmö, uma das cidades mais importantes do país, eliminasse a regra que exigia cobrir os seios nesses lugares em 2009. Por tudo isso, na Suécia, pode-se assumir que uma parte importante das mulheres jovens, sobretudo em ambientes urbanos, opta por não usar sutiã por conforto, moda ou convicção pessoal. Não é uma regra universal, mas sim uma tendência muito mais visível e socialmente aceita do que em muitos outros países do mundo. Voltando aos lugares mais fascinantes do país, um dos mais bonitos é o arquipélago de Estocolmo, composto por milhares de ilhas e ilhotas que se estendem ao longo da costa leste da Suécia. Com suas paisagens pitorescas, águas cristalinas e encantadoras casas de veraneio em tons pastéis, o arquipélago de Estocolmo cria um refúgio idílico e sereno, onde os visitantes podem explorar pequenas ilhas, praticar esportes aquáticos ou simplesmente relaxar na natureza. Pensando em práticas comuns na Suécia, extraordinárias e únicas neste país, poucos sabem que a Suécia é o país com o maior consumo de café per capita em todo o mundo, numa realidade social conhecida como fika. Uma tradição que há séculos um rei tentou mudar realizando uma experiência com 2 gêmeos prisioneiros, obrigando-os a tomar 3 chávenas por dia durante anos. Uma experiência que, como você pode imaginar devido à realidade da fika e agora vai descobrir, deu muito errado. Essa paixão pelo café não é apenas uma questão de gosto, mas uma verdadeira tradição cultural conhecida como fika. Mais do que simplesmente tomar café, a fika é um momento sagrado para parar, relaxar e compartilhar com amigos, familiares ou colegas de trabalho. Uma pausa social que fortalece os laços e promove o bem-estar. Em média, cada sueco consome cerca de 3 xícaras de café por dia. E esse costume se tornou um símbolo nacional que tem até suas próprias regras não escritas. Mas a história do café na Suécia nem sempre foi tão tranquila. No século XVIII, o rei Gustavo III, preocupado com os possíveis efeitos negativos do café na saúde de seus súditos, tentou proibir seu consumo. Para provar que essa bebida era prejudicial, ele fez um experimento incomum e surpreendente. Ele escolheu 2 gêmeos presos, condenados à morte, e mandou um beber 3 xícaras de café por dia e o outro 3 xícaras de chá por dia. A ideia era simples: observar qual dos 2 sobreviveria mais tempo para determinar qual bebida era mais prejudicial. Mas o que parecia um experimento claro e definitivo não saiu como o rei esperava. Os gêmeos viveram muitos anos depois do início do estudo e acabaram morrendo com poucos meses de diferença, sem que fosse possível atribuir a morte a nenhuma das bebidas. Esse episódio curioso colocou em dúvida a ideia de que o café faz mal à saúde e ajudou a que a proibição do café fosse retirada pouco tempo depois. Se você gostou de conhecer este experimento e está curtindo o vídeo, dê um like e comente quantas xícaras de café você toma por dia. Será muito divertido ler seus comentários. Obrigado. Assim, longe de desaparecer, o café se consolidou como parte fundamental da vida sueca. E a fika se tornou uma tradição que hoje continua viva em escritórios, casas e cafeterias de todo o país. Essa história não reflete apenas a importância do café na Suécia, mas também a forma como a cultura sueca sabe equilibrar bem-estar, socialização e prazer cotidiano. Deixando o café de lado e voltando à beleza do país, outro lugar incrível é a Lapônia, conhecida por suas vastas extensões de florestas, montanhas e tundras árticas. Essa região é o exemplo perfeito da natureza única e selvagem da Suécia, onde mais de 70% do território é coberto por florestas. Aqui os visitantes podem experimentar a magia da natureza selvagem e intocada, bem como participar de atividades como safaris de renas, observação de auroras boreais e passeios em trenós puxados por cães husky. A beleza intocada da Lapônia oferece uma experiência única em um ambiente natural extraordinário.
Em regiões florestais como a Lapônia, é super importante prestar atenção aos sinais de perigo, especialmente no que diz respeito à presença de alces, considerados os animais mais perigosos da Suécia. Embora possam parecer criaturas majestosas e dóceis, durante certas épocas do ano, como a época de acasalamento no outono, os alces podem se tornar mais agressivos e propensos a atacar se sentirem ameaçados ou encurralados. Esses animais selvagens são muito fortes e podem causar danos sérios com suas patas dianteiras e chifres afiados. Por isso, ao explorar áreas florestais onde vivem alces, é essencial manter uma distância segura e evitar chegar muito perto desses animais. Além desses alertas, é preciso ter cuidado ao dirigir em estradas rurais, pois acidentes de carro com alces também são comuns. Todos os anos, infelizmente, há vítimas, às vezes fatais, desses ataques ou acidentes, o que ressalta a importância de estar alerta e respeitar a vida selvagem enquanto aprecia a beleza natural da Suécia. Uma beleza natural que também está no DNA do seu povo, já que os homens e mulheres suecos são considerados entre as pessoas mais bonitas do mundo e também da Europa. As suecas são provavelmente a nação europeia que mais concursos de beleza ganhou. E isso tem muito a ver com a forte mistura de influências históricas e culturais em seus genes. Embora nem todos os suecos tenham ascendência viking, essa herança continua a fazer parte da sua identidade. Os vikings, antigos navegadores e guerreiros escandinavos, deixaram uma marca na história e na cultura da Suécia, dotando a sua população de traços únicos e extraordinários que têm muito a ver com a cor do seu cabelo e dos seus olhos, bem como com as boas qualidades e características físicas. Além dessas origens, outros fatores contribuem para a reputação da população sueca como uma das mais bonitas da Europa. A Suécia é conhecida por muitos como o paraíso das loiras e dos loiros, já que é um dos países com maior proporção de pessoas com cabelos loiros e olhos claros, muitas vezes azuis no mundo. Essa combinação natural não só chama a atenção, mas também fez com que a beleza sueca fosse admirada e reconhecida internacionalmente. Na verdade, as suecas ganharam vários concursos de beleza em todo o mundo, destacando-se pelo seu estilo natural e elegante. Para quem gosta de viajar e quer conhecer destinos com paisagens incríveis e pessoas encantadoras, a Suécia se torna um lugar quase irresistível. A atenção à aparência, o estilo de vida saudável e a ênfase na igualdade de gênero são coisas que ajudam na aparência física e no bem-estar delas. A Suécia é conhecida pela alta qualidade de vida, pelo sistema de bem-estar social e pelo foco na sustentabilidade e no meio ambiente. Mas, como você vai ver mais adiante, essa realidade está mudando tanto nos últimos anos que transformou a Suécia em um dos países com mais violência armada de toda a Europa. A maioria da população vive nas principais cidades, como Estocolmo, Gotemburgo e Malmö, enquanto grandes áreas do norte da Suécia são pouco povoadas, o que ajuda a manter a beleza e o caráter selvagem das paisagens naturais. A geografia sueca é dominada por vastas extensões de florestas, lagos e costas escarpadas. No norte, encontram-se as regiões montanhosas da Suécia, como a Cordilheira da Escandinávia, que abriga a montanha mais alta do país, o Kebnekaise. No centro e no sul, predominam as extensas planícies e terras agrícolas, intercaladas por milhares de lagos, rios e riachos. Entre os lugares mais incríveis da Suécia, certamente uma cidade de conto de fadas chamada Kiruna é a que melhor reflete o fascínio e a beleza únicos deste país. Kiruna é uma cidade de conto de fadas muito próxima do Círculo Polar Ártico, onde a vida parece parar quando você a observa através de suas imagens. Mas Kiruna teve que mudar, pois a cidade estava afundando. Essa cidade é sede da maior mina de ferro do mundo e também tem o maior hotel de gelo do planeta. Um hotel que, assim como seus moradores, teve que ser completamente mudado há alguns anos, antes que Kiruna fosse literalmente engolida pela terra. Todos, porque a cidade estava afundando e rachando, causando um sério risco de que a enorme mina absorvesse completamente e engolisse essa linda cidade. A enorme mina de ferro de Kiruna tem túneis de mais de 2 quilômetros.
um labirinto subterrâneo cheio de buracos que destruíam os alicerces da antiga cidade. As rachaduras e casas quebradas na superfície mostravam a resposta dessa cidade diante da realidade que existe abaixo. Por isso, o Estado ofereceu 3 opções aos moradores: mudar para uma nova casa, transportar sua casa em caminhões ou comprar uma nova com um desconto de 25% sobre o preço de mercado. Assim, 3.500 casas foram demolidas para criar uma nova praça principal e se tornar o ponto de referência para chegar ao Polo Norte, já que a nova Kiruna fica a apenas 150 quilômetros. A mudança de Kiruna também colocou em risco o famoso Kiruna Ice Hotel, considerado o maior do mundo, com mais de 5.500 quilômetros quadrados. Este hotel, construído inteiramente de gelo e neve, requer temperaturas abaixo de 0 para sua manutenção. Mas o mais surpreendente é que ele é reconstruído todos os anos devido às altas temperaturas do verão. O Kiruna Ice Hotel fica em Jukkasjärvi, no norte da Suécia. Oferece diferentes tipos de acomodação. É recomendável combinar uma noite fria no Ice Hotel com uma mais quente em um quarto ou chalé do hotel, já que nos quartos gelados não é permitido usar aquecimento ou fogo, sob risco de derretimento. As temperaturas dos quartos ficam em torno de 5 graus negativos, então os hóspedes dormem em sacos de dormir. Para melhorar a experiência, eles são acordados com suco quente. Além do maior hotel de gelo do mundo, a Suécia também tem um dos hotéis mais estranhos, mas também apreciados pelos amantes do mundo da aviação, o Jumbo Stay. Esse hotel fica dentro de um avião Boeing 747 e está localizado no próprio aeroporto de Estocolmo-Arlanda. No Jumbo Stay, os hóspedes podem dormir em quartos construídos na antiga cabine de passageiros e experimentar uma estadia única em um avião de verdade. O bem-estar desses hotéis tem muito a ver com o fato de a Suécia ter sido considerada por muitos anos um paradigma do estado de bem-estar social, mas essa realidade enfrentou mudanças profundas nos últimos anos. O país tem visto um aumento preocupante da violência armada, desafiando sua reputação de segurança. Embora historicamente a Suécia tenha ocupado um lugar de destaque em termos de eficácia estatal e estabilidade política, na última década ela tem experimentado um aumento na mortalidade por armas de fogo, chegando a ocupar o 2º lugar na Europa nesta estatística sombria. Vários fatores contribuíram para essa tendência, incluindo a dificuldade de integrar uma população imigrante que cresce muito a cada ano e já representa 1/5 da população do país, concentrada em áreas segregadas das cidades, assim como a falta de oportunidades de trabalho e a desconfiança no sistema bancário. Esses fatores alimentaram o surgimento de gangues criminosas no país, que se enfrentam entre si e com as forças de segurança. A venda de substâncias ilegais também se tornou uma atividade lucrativa nesses ambientes, gerando conflitos e aumentando a demanda por armas, e com isso, a violência. Apesar disso, a Suécia continua sendo um país com altos padrões e boa qualidade de vida. Então, se você não se envolver nesse tipo de atividade, não deve ter nenhum problema em visitar o país. Seja como for, esse aspecto é um dos mais importantes na política do país. Por isso, a gestão da imigração e as políticas de inclusão social são cruciais para melhorar a qualidade de vida nesse lindo país. Uma qualidade de vida, apesar de tantos problemas, que tem muito a ver com o fato de este país ser um dos poucos em que ninguém trabalha horas extras. Os suecos e suecas respeitam tanto o tempo livre de seu povo, que a maioria das empresas conta com sistemas de notificação pelos quais, após o expediente, os funcionários recebem uma resposta automática informando que o dia de trabalho terminou, continuaremos amanhã. Um tempo livre tão sagrado para os suecos quanto o Dia Nacional para comer doces, que seria todos os sábados do mês. Essa tradição estranha tem uma origem meio obscura que tem a ver com uns testes de saúde mental feitos pelo governo sueco na década de 1940, que estudavam se existia algum problema ou impacto negativo que relacionasse a saúde física e mental com o fato de comer doces. O estudo descobriu que comer doces fazia mal para os dentes, e assim nasceu uma tradição conhecida como Lørdagsgodis,
uma palavra que se traduz literalmente como sábado doce, com a qual o governo incentivava seus cidadãos a reservar um único dia da semana para praticar esse hábito aparentemente ruim. Assim, o Lørdagsgods indicava que era melhor reservar o sábado como um dia especial para comprar e consumir doces. Por isso, é comum que muitas famílias suecas visitem lojas especializadas em doces ou supermercados aos sábados para escolher uma variedade de guloseimas, que podem incluir chocolates, balas, gomas, chicletes e outros tipos de doces. Viver na Suécia pode ser caro para muitos, já que o custo de vida neste país escandinavo tende a ser alto em comparação com outros lugares. Por exemplo, o preço médio dos hotéis pode variar, mas estima-se que uma noite em um hotel de gama média pode custar cerca de 150 euros. Além disso, o aluguel de apartamentos em cidades como Estocolmo ou Gotemburgo pode ser bem alto, com preços médios que costumam passar de 1.000 euros por mês para um apartamento de um quarto no centro da cidade. No entanto, é possível viajar barato, pois na Suécia existe uma lei conhecida como Allemansrätten, ou Direito de Acesso Público, que permite que as pessoas acampem livremente na natureza e passem a noite ao ar livre em muitas áreas públicas. Isso significa que você pode dormir de graça na natureza, desde que respeite o meio ambiente e siga certas regras, como não acampar em propriedades privadas, não incomodar os proprietários próximos ou não danificar a natureza. Essa lei contribui para tornar a vida na Suécia mais acessível para quem gosta da natureza e quer explorar o país sem gastar muito com hospedagem. É uma oportunidade única para curtir a beleza natural da Suécia e experimentar a liberdade de acampar em lugares pitorescos sem ter que se preocupar com os custos associados à hospedagem tradicional. Fatos como esse mostram que a Suécia mantém boas políticas para sua população, apesar de realidades como o aumento da criminalidade. Outro exemplo notável disso é o fato de que os cidadãos gerenciam a conta oficial do Twitter da Suécia, agora conhecida como X, durante períodos determinados. Essa iniciativa, conhecida como Curadores da Suécia, permite que os próprios cidadãos compartilhem suas perspectivas e experiências únicas com o mundo, mostrando a diversidade e a riqueza cultural da Suécia diretamente pela voz de seus habitantes. Assim, tanto as políticas governamentais focadas no bem-estar, quanto a participação ativa dos cidadãos, ajudam a fortalecer o senso de comunidade e o compromisso com o bem-estar coletivo do país. Um senso de comunidade tão forte em certas áreas que muitas pessoas de fora ficam surpresas, especialmente quando se trata da naturalidade com que as pessoas vivem o próprio corpo. Isso se reflete em tradições que giram em torno do bem-estar e da convivência, como o uso habitual de saunas e spas. Devido ao clima frio, essas práticas são muito comuns na Suécia para relaxar, e algo que costuma chamar a atenção dos turistas é que em muitos desses espaços, as pessoas se movimentam e tomam banho sem usar roupas, com total normalidade e também respeito. Essa tradição tem raízes antigas e também controversas, como no caso das saunas e massagens sensuais, saunas onde mulheres, vestidas apenas com linho, atendiam os homens, lavando-os e massageando-os com naturalidade e sem pudor. Esses encontros, vistos como atos curativos, combinavam o cuidado corporal com uma atmosfera delicadamente sensual, sem chegar a ser inapropriados. Além das saunas, a Suécia também tem várias praias onde tomar banho sem roupa é aceito e muito comum. Nessas praias, tanto os moradores locais quanto os visitantes aproveitam o sol e a água em um ambiente natural, sem tabus. Algumas das mais conhecidas ficam na costa oeste, perto de Gotemburgo, e na região de Estocolmo, onde a tradição nudista se tornou parte do estilo de vida de verão. Para quem visita o país, esses costumes são refrescantes e libertadores, oferecendo uma experiência autêntica e próxima das raízes culturais do norte da Europa. Agora que você conhece essas curiosidades, aproveitamos para perguntar: o que você acha de tomar banho em saunas mistas sem roupa? Você teria coragem de tomar banho ou sentiria pudor ou vergonha? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Essa é a melhor maneira de ajudar este canal e fazer parte do mundo sem censura.
Adoramos ter você conosco e ler você todas as semanas, então, muito obrigado. Nos últimos anos, a Coreia do Sul e a Suécia são os países considerados os mais inovadores do mundo, de acordo com um índice recente que avalia diversos fatores, desde a concentração de empresas de tecnologia até o número de graduados em ciências e engenharia, ou o número de patentes registradas. Este índice destaca a posição da Suécia como a economia com o maior número de patentes per capita na Europa e uma das mais altas do mundo. Isso mostra o forte impulso para a inovação desses países, bem como sua capacidade de gerar novas ideias e tecnologias que contribuem para o desenvolvimento econômico e social, tanto em nível nacional quanto global. Esse foco na inovação pode ser um dos fatores que explicam por que algumas das empresas mais influentes do mundo, como IKEA, Ericsson e Spotify, têm sua origem na Suécia. Executivos suecos como Ingvar Kamprad, fundador da IKEA, têm sido figuras de destaque no cenário empresarial mundial, ocupando o primeiro lugar como a pessoa mais rica do mundo durante alguns anos. O foco do país na educação, em ciências e engenharia, combinado com políticas progressistas de apoio à pesquisa e desenvolvimento, criaram os melhores ingredientes para impulsionar a inovação em um dos países mais bonitos e fascinantes da Europa. Essa excelência também tem a ver com o fato de a Suécia ser a terra natal de Alfred Nobel, criador dos prestigiosos Prêmios Nobel, que reconhecem realizações excepcionais em áreas como física, química, medicina, literatura e paz. Alfred Nobel foi um inventor, engenheiro, cientista e empresário sueco que nasceu em 1833 em Estocolmo, a capital da Suécia. Sua maior conquista foi ter inventado a dinamite, um avanço tecnológico que teve um impacto significativo na indústria de mineração e construção, bem como, infelizmente, nas guerras. No seu testamento, ele deixou a maior parte da sua fortuna para criar os Prêmios Nobel, que honrariam pessoas que tivessem feito contribuições importantes em áreas como física, química, medicina e literatura, tentando também promover a paz, talvez em parte devido ao terrível legado de uma das suas invenções mais famosas. A primeira cerimônia de entrega dos prêmios aconteceu em 1901, 5 anos depois da morte dele, seguindo o que ele queria. O fato de esses prêmios serem dados na Suécia mostra mais uma vez as qualidades únicas desse país em promover a excelência, a criatividade e o progresso em várias áreas. Campos como os que podem ser vistos das estradas de gelo, também conhecidas como ice roads, uma característica única do inverno sueco, especialmente no norte do país. Elas são assim chamadas porque essas vias são formadas sobre lagos e rios congelados, oferecendo uma alternativa de transporte durante os meses mais frios do ano. A temperatura nessas regiões pode cair drasticamente, atingindo mínimas extremas que chegam a 30 graus negativos e até menos, transformando a água em uma superfície sólida de gelo que permite a circulação de veículos. Viajar pelas ice roads é uma experiência desafiadora, mas emocionante, pois envolve dirigir sobre uma superfície completamente congelada e coberta de neve, na qual os motoristas devem estar preparados para essas condições climáticas extremas e tomar todas as precauções possíveis. Por essas estradas é possível chegar a Abisko, localizada no extremo norte da Suécia, um dos destinos mais populares para quem quer ver as deslumbrantes auroras boreais ou passar alguns dias em uma das cidades mais frias do planeta. Em Abisko, as temperaturas são extremamente baixas durante o inverno, com mínimas que podem chegar a 40 graus Celsius negativos. Essa região fica numa latitude parecida com a de Oymyakon, na Sibéria, que é conhecida como a vila habitada mais fria do planeta. Aliás, se você quiser saber mais sobre Oymyakon e a inóspita Sibéria, não perca o vídeo que vem a seguir e que deixaremos na descrição. Essa região também oferece condições ótimas para ver a aurora boreal, já que tem invernos em que o sol quase não aparece, com pouquíssima poluição luminosa por causa da falta de gente na área. Para ver a aurora boreal na Suécia, é melhor ir entre setembro e março, quando as noites são mais longas e as chances de ver são maiores. Os visitantes podem optar por participar de excursões organizadas ou se aventurar por conta própria em áreas remotas, longe da poluição luminosa,
para uma experiência ainda mais imersiva. Em Abisko, por exemplo, a Aurora Sky Station é um excelente ponto de observação, oferecendo uma plataforma elevada sobre o vale que proporciona vistas panorâmicas do céu noturno. Como você pode ver, a Suécia é um dos países mais fascinantes da Europa. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha te inspirado a explorar este país incrível e descobrir seu encanto. E recomendamos que você não perca o vídeo a seguir para continuar curtindo as maravilhas, mistérios e curiosidades que tornam único este lindo planeta chamado Terra. Clique nele, você vai adorar.